Sejam todos bem-vindos. Me siga. Tenho a nova linha de telefones Google Pixel e vou agora mesmo fazer o unboxing da versão 10 Pro. Então, vamos direto ao assunto. Agora esta é a versão Moonstone. Então, em termos de cores, acredito que há 4 outras opções, 4 cores. Então só tenho esse aqui, pelo menos o 10 Pro acabou de chegar aqui. Sim, temos uma classificação energética aqui. Lá vamos nós. Aqui temos uma papelada enorme. Puta merda. E é basicamente isso. Ah, não. Há também um SIM e I/O com um visual bem simples. Então pegamos o dispositivo. Certo, então temos que meio que atacar isso. Aqui vamos nós. Abra o small e inicialize-o, e enquanto ele estiver inicializando, retire também o cabo. Então aqui temos basicamente um decodificador tipo C para o cabo TIPHC e não há nada realmente especial aqui. Enfim, vamos para o dispositivo em si. Agora, isso aqui me passa uma vibe muito forte de iPhone e eu quero destacar isso antes de começar e antes de qualquer um de vocês considerar comprar esse Pixel ou não Pixel. Mas a própria Google quer transformar esse dispositivo em um tipo de ecossistema fechado, parecido com o que é o iPhone. Estamos planejando começar a lançar essa porcaria no próximo ano, e você não vai poder instalar nenhum tipo de aplicativo de terceiros, a menos que seja feito por um desenvolvedor certificado, que obviamente precisa pagar para o Google por isso. É meio hilário como eles explicam que é para proteger o usuário de malware, ao invés de simplesmente aplicar, sei lá, um antivírus como o Windows faz, eles decidem ferrar a base de usuários que somos nós, basicamente tornando impossível o sideloading e ainda cobrando por isso. É hilário como, na tentativa de proteger, eles só estão ganhando, porque ganham ao não permitir que façamos sideload de aplicativos, o que significa que somos obrigados a usar aplicativos ruins que vêm na Play Store, por exemplo. Então, se você não gosta da Netflix, azar o seu, agora você está preso a ela ou a qualquer outra plataforma que venha, porque sim, aplicativos de terceiros que usam repositórios não estarão mais disponíveis para nós. Então, obviamente, nesse caso, o Google sai ganhando e, além disso, os desenvolvedores precisam pagar para publicar aplicativos, o que mais uma vez beneficia o Google. Fique à vontade com isso, e se isso for um problema para você, como é para mim, eu recomendo simplesmente nunca mais pegar um dispositivo Android, porque nesse ponto ele se torna uma versão inferior de um iPhone, e aí você pode muito bem pegar um iPhone, considerando que eles custam praticamente o mesmo preço e são mais potentes do que o que temos aqui. E falando em potência, vamos entrar nesse assunto. Então, um dispositivo lançado em 20 de agosto vem com uma tela de 6,3 polegadas. Agora, este é o 10 Pro, então é a versão menor dele. Eu acho que também existe a versão Max, então essa será a maior de todas, e também há uma versão menor, mas todas elas têm especificações bem parecidas, com algumas diferenças no tamanho da bateria e nas limitações que surgem devido ao tamanho e às mudanças que precisaram ser feitas. Levando isso em consideração, temos uma tela de 6,3 polegadas com resolução de 1280 e 2856 pixels. Essa é uma tela muito boa. LTPO OLED, taxa de atualização de 120 Hz, certificação HDR10 e brilho máximo de 3300 nits, com uma proporção tela-corpo de 87,6%. Agora, isso é um pouco abaixo do que eu esperaria de um dispositivo com preço de $1000. Enfim, vamos seguir em frente com isso. Eles estão tentando esconder isso no OLED, então você não consegue ver as bordas agora durante o processo de configuração. Então vou apenas passar por esse modo de ativação de luz só para que possamos ver como isso realmente ficará em um dispositivo novo que supostamente é o que podemos considerar o melhor da linha. Agora, não esconda os engastes no modo escuro. Vamos lá, não é exatamente isso que eu realmente quero fazer neste momento. Acho que vou precisar entrar na tela de configurações do sistema para verificar algumas opções e fazer os ajustes necessários. Lá vamos nós. E agora podemos ver essas molduras escondidas. Agora, quero ressaltar que eu uso um celular Samsung diariamente.
vou apenas desativar o modo escuro no meu aparelho e também ir para as configurações. Agora, essas bordas parecem mais grossas do que realmente são porque estou usando uma película protetora de tela Mate 1, que tem essas bordas pretas horríveis que você também pode ver ao redor da câmera. Então, este aqui na verdade tem bordas menores do que você pode ver agora e, mesmo com essa película protetora, essas bordas ainda são menores do que as que temos aqui. Este aparelho você pode comprar por menos do que custa este aqui, ele será mais rápido. O telefone também roda o mesmo tipo de Android. Bem, a mesma versão dele. Talvez não seja o mesmo Android em si, mas a Samsung, quando se trata de sistema operacional, dói admitir, mas em termos de sistema é muito bom. E quando se trata de comparar com este aqui, na verdade no momento eu diria que está bem decente. Em termos de software, tenho quase certeza de que o Pixel provavelmente vai tirar fotos melhores. O S25 aqui, com o seu conjunto de câmeras, é bem ruim. Não vou negar que, se você está pensando em um telefone como este por causa das câmeras, no papel elas parecem boas, mas tem algo completamente errado com o software e, na minha opinião, essas câmeras são um lixo total. Então, a qualidade dessas fotos e vídeos é aceitável, para dizer o mínimo, eu diria. E para um celular topo de linha como este, isso é inaceitável. Então, espero que aqui o Pixel realmente faça um pouco melhor nesse tipo de câmeras. Mas enfim, continuando com a tela, você pode ver agora as bordas, e as bordas eu diria que são boas se este aparelho custasse um pouco menos. Mas por $1000, essa não é necessariamente a melhor proporção de tela para corpo que eu consideraria. Também levando em consideração que não há muito mais a oferecer em termos de especificações técnicas pelo preço atual. Então, vamos continuar a nossa análise além da tela, explorando outros aspectos importantes deste dispositivo. Na verdade, mais uma coisa para mencionar. O vidro aqui cobrindo essa tela é o Corning Gorilla Glass Victus 2 e, bom, é basicamente isso. Também temos uma tela com 459 pixels por polegada. Então, a densidade de pixels aqui é muito boa, com uma proporção de 20:9. Agora que já falamos da tela, vamos passar para as câmeras. Aqui temos um conjunto de 3 câmeras além de um sensor de temperatura. Por que diabos você precisa de um sensor de temperatura quando você pode simplesmente... Não sei, acho que provavelmente é para medir sua temperatura corporal. Não acho que seja para o ambiente. Para ser honesto, eu nem me preocupei em checar isso direito. Para mim, isso parece mais um truque do que qualquer outra coisa. Então, as câmeras aqui são uma de 50 megapixels com abertura f1.7 e lente grande angular de 27mm. Depois temos uma de 48 megapixels com abertura f4.8, periscópio telefoto de 113 metros, junto com uma de 48 megapixels f1.7 ultra grande angular de 123 graus. Então essas são as 3 câmeras às quais você tem acesso, pelo menos na parte de trás. E com essas câmeras você pode gravar em 8K a 30 quadros por segundo. Mas há um pequeno asterisco nisso, é feito via upscaling baseado em nuvem. Também temos 4K até 60 quadros por segundo, 1080p até 60, além de slow motion até 240, com estabilização óptica de imagem e HDR de 10 bits. E viramos para a frente. Temos uma câmera hole punch de 4,48 megapixels aqui, abertura ultra grande angular de 2.2 que faz 4K 60 e também 1080p 60. Então eu diria a você, de forma geral, que é importante. Ok, vim empilhar, pelo menos no papel, em termos de otimização da câmera, é a localização do Google está habilitada. Então, o que você quer? Como é um telefone Google, ele captura fotos incríveis. Presumir, vamos ver o que acontece quando multiplicamos por 10. Isso significa que o valor original é aumentado em 10 vezes, tornando-o maior. Vamos. Certo, estou um pouco perto demais. Certo, então meio que aconteceu, com exceção do Ultra. Vamos ver o Ultra ID também. Certo, então são essas. Olá, você pode virar, por favor? Lá vamos nós. Então, essas são todas as fotos que tirei aqui só para dar uma olhada rápida. Normalmente, isso provavelmente deveria ter sido mostrado como uma imagem e edição, mas não editamos nossos vídeos. Então vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo assim. Vamos dar um zoom e ver com o que estamos lidando aqui. Esse é o zoom máximo e essas fotos, na verdade, considerando que a Ultra Wide normalmente é o filho esquecido, até que está bem decente. Agora vamos para o próximo passo. O zoom de 10 vezes vai ser aqui.
e isso está realmente muito bom, você consegue ver cada detalhe do texto. Você já percebe que isso está usando uma IA fajuta ou algum tipo de upscaling para deixar a imagem mais nítida. E dá para ver isso de forma bem clara. Ao redor das letras elas ficam um pouco estranhas e com uma aparência incomum. Normalmente elas não ficariam com esse tipo de formato ou contorno. Eu nem sei exatamente como descrever essa situação. É mais arredondado. Então, como você pode ver, bem no topo, bem na borda aqui dentro é arredondado. Por favor, não deveria ficar arredondado assim. Isso acontece porque a câmera não consegue enxergar isso com tanta clareza. Então ela usa um algoritmo para tentar melhorar a qualidade. E como não consegue enxergar, ela simplesmente arredonda, tenta remover as bordas serrilhadas em vez de manter a nitidez natural, porque simplesmente não consegue ver. Então ela tenta adivinhar como deveria ser a aparência. Isso é uma das coisas que eu simplesmente detesto nos celulares novos em geral. Eles estão usando upscale de fotos ruim demais. Só coloquem uma câmera boa. Se não conseguem colocar uma câmera boa, parem com esses algoritmos. Eu quero uma foto com aparência natural. Eu não quero esse tipo de coisa, isso me irrita demais em fotos e tudo mais. Agora toda foto começa a aparecer artificial e os fabricantes só tentam enganar dizendo que tem boas câmeras com quantidades absurdas de software. A esse ponto está ficando tão ruim que estou começando a considerar pegar uma DSLR, algo como uma câmera mirrorless, em vez de usar o celular para isso, porque está ficando ridículo. Isso me parece horrível. E isso geralmente se estende para a maioria das fotos em geral e também para vídeos. Uma das coisas, por exemplo, que o software da Samsung faz em vídeos é, se eu trouxesse este texto aqui e tivesse, digamos, uma mesa estável, certo? Se eu diminuísse a exposição, você poderia ver como a mesa realmente é, em vez de ficar super exposta como está agora. E no momento em que eu começo a mover isso para cima e para baixo com o telefone, a mesa começa a ficar borrada enquanto isso estiver se movendo, porque a câmera vai focar no texto tentando mantê-lo em foco. Então não está fazendo isso de forma natural, está apenas usando upscaling. Assim que eu começo a mover, tudo fica completamente estranho e esquece totalmente que existe uma mesa, achando que tudo deveria estar se movendo, mas como a mesa não está, ela fica borrada. Então coisas assim com celulares novos já estão ficando super irritantes e eu realmente simplesmente detesto isso. E parece que aqui temos um upscaling de IA lixo para isso. Eu presumo que seja IA hoje em dia, tudo é IA, mesmo que tecnicamente seja só aprendizado de máquina. De qualquer forma, estou me desviando do assunto. Então, nada realmente especial quando se trata do software Yamra. Eu diria que, embora as pessoas elogiem isso, ainda sofre do mesmo problema que eu pessoalmente não gosto em câmeras de celular hoje em dia, que são essas fotos falsas e ruins com algum tipo de algoritmo rodando em segundo plano. Então, se você odeia isso, se gosta que suas fotos pareçam naturais, este provavelmente não será o telefone que lhe dará fotos com aparência natural. De qualquer forma, agora, seguindo em frente, eu também quero, antes de realmente continuar, quero ressaltar que não sou especialista em câmeras ou algo do tipo. Eu procuro um tipo específico de coisa nos meus celulares, que é ter um visual natural que não seja excessivamente processado. E os celulares novos hoje em dia não fazem isso de jeito nenhum. Eles basicamente querem vencer nos benchmarks, e você não vence benchmarks jogando limpo para estar no topo deles. Então você acaba com imagens excessivamente processadas, basicamente com algoritmos tentando melhorá-las para que fiquem o melhor possível. É por isso que você acaba, por exemplo, com aquelas fotos de zoom de 100 vezes da Lua, em que as luas estão sendo substituídas por imagens internas da Lua que já vem no aparelho. Então você não está realmente capturando uma foto da Lua, você só está tendo ela digitalmente inserida na área onde a Lua deveria estar, com algo que o celular já possui. Então, eu simplesmente não gosto das câmeras dos celulares de hoje em dia. Houve um tempo em que os celulares ainda estavam vendendo boas câmeras, e então eles decidiram migrar para esse segmento. Sim, temos que estar no topo das pontuações das câmeras porque é o que as pessoas procuram. Então, agora temos fotos de lixo com aparência digital em todos os lugares. Incrível. De qualquer forma, seguindo em frente. Então, voltando aos detalhes internos, é aí que o telefone meio que falha, eu diria. Em termos de bateria, estamos falando de uma bateria de 4.870 mAh, que ainda é maior do que a que temos no S25. Mas este aqui também é um pouquinho maior. Eu diria que ele é mais alto, tipo alguns centímetros, então não é algo realmente significativo. Mas ele é definitivamente mais grosso, tanto pela própria câmera quanto pelo corpo do aparelho.
Então este é um dispositivo mais espesso, o que obviamente significa que ele pode acomodar uma bateria maior, e mesmo que ela se encaixe melhor, sua bateria, essa não é o que eu consideraria uma bateria grande para esse tamanho. Você sabe o que é uma bateria de quase 6.000 mAh que, por exemplo, o Xiaomi 15 tem. O que? Deixe-me dar uma olhada. Então sim, Xiaomi 15 são 6,36 polegadas. Este é 6,3. Uau! É basicamente do mesmo tamanho. E você olha para isso. Ele tem uma bateria de 5.240 mAh que pode ser carregada a 90 watts com fio e 50 watts sem fio. Este aparelho nem consegue chegar a 50 watts com fio. Ele só vai até 30, o que é patético. 15 sem fio. Agora, uma das coisas que o Google está anunciando é que este é um dispositivo totalmente novo, uma grande melhoria, e você pode ver isso em todos que foram patrocinados por isso, que a única coisa que eles podem anunciar sobre esse dispositivo é: uau, é tão incrível, tem Mazaf. Essa é a única coisa que esse telefone tem a seu favor. Um cofre para carregador? Você está brincando comigo? Que tal, não sei, algumas melhorias gerais? Porque agora tudo o que vejo são LEs em todos os lugares, exceto talvez no visor. Então ele carrega bem devagar para um topo de linha a 30 watts, isso é simplesmente patético. 15 watts sem fio, de novo, meio limitado. Mas ele precisa se enquadrar no padrão QI 2, então isso é só uma limitação que acredito vem da Apple. Acho que a Apple faz parte disso. Então ainda é 4Q2, acho que esse é o máximo que pode chegar. Mas não é nada para se orgulhar. Acho que a única coisa boa é que ele tem suporte ao G2 com os ímãs. Supostamente isso está usando o Xiwan. Acho que é isso mesmo. Mas a linha S25, mas a Samsung decidiu não colocar ímãs aqui. Então, basicamente, isso significa Apple, porque você não pode usar nenhum tipo de acessório QI com ele para prender na parte de trás, como você pode fazer aqui. Aqui temos um ímã e você pode simplesmente prender coisas como power banks e outros acessórios, por exemplo, suportes para carro e coisas do tipo. E vai funcionar bem e carregar o dispositivo. Aqui você pode carregar, mas vai precisar, por exemplo, de uma capinha que venha com um anel de ferro para realmente segurar no lugar. Porque aparentemente a Samsung decidiu implementar o Qi, mas não a parte realmente boa dele. Incrível. Então eu realmente quero dar crédito ao Google por ter colocado o anelzinho. Assim você pode realmente usar os acessórios aqui. Mas no geral, não é algo que, na minha opinião, mude o jogo a ponto de justificar a compra de um celular. Especialmente quando você pode simplesmente comprar uma capinha e ter a mesma funcionalidade se a capinha tiver esse anelzinho. Então para mim isso é meio que um nada com nada, e eu meio que baseio isso no preço, e não vou pagar muito caro por um aparelho só porque ele suporta MagSafe. O meu aparelho também pode com uma capinha de uns 5 dólares. Então é isso, a bateria é bem fraca, a velocidade de carregamento também é baixa. Agora vamos falar do processador, porque talvez o Google tenha feito algo aqui que seja excepcional e você tem um Google Tensor G5. Agora, essa é a maneira deles de tentar, digamos, ofuscar as coisas. A ideia de quão bom é esse processador, e para ser direto, não é grande coisa. Ele definitivamente fica para trás quando você compara, por exemplo, com o Xiaomi 15, que vem com Snapdragon 8 Elite. O 8 Elite simplesmente humilha esse processador. E o motivo de eu citar especificamente a Xiaomi aqui é porque esse é um aparelho muito mais barato comparado a esse BO. Até mesmo o Samsung aqui, o S25, o modelo pequeno, está rodando o 8 Elite, que novamente é muito mais rápido do que este, tanto em desempenho de processamento single core e multi-core, quanto em desempenho gráfico. Em ambos os casos, em gráficos, é simplesmente, acredito que era cerca de 40% mais rápido. Então, é simplesmente muito melhor, de forma até cômica, enquanto custa menos do que este aqui. Então é isso, né? O Google Tensor G5 é simplesmente uma piada de processador para um aparelho de $1.000. Felizmente, ele vem com gigabytes de RAM, o que é bom. Sinceramente, eu diria que é um exagero para o dispositivo, mas prefiro ter muito do que pouco. E em termos de armazenamento, é aí que tem um problema. 128 GB de armazenamento é o valor básico deste telefone sem armazenamento disponível. Uau! Que tal pesquisar no Google se não dou 12 GB de RAM e torno o dobro do armazenamento por padrão? Essa pode ser uma opção muito melhor, mas obviamente você precisará gastar mais dinheiro. Os 256, mas novamente 16 GB de RAM. Agora, há uma grande chance, e não quero ressaltar isso, de você ter menos de 128K de armazenamento, porque há uma chance. O Google tem esta opção para converter armazenamento em RAM, é como se fosse algo para levar, não sei se está sendo usado aqui. Vamos ver, provavelmente serei alguma coisa. Vamos
vamos agora ver a memória RAM. Eu não vejo nada sobre RAM, então pode ser que realmente não converta. Ok, então acho que isso é bom. Então, 128 GB de início, 16 GB de RAM é a configuração básica e você pode chegar até impressionantes 1 TB com 16 GB de RAM. E é basicamente isso sobre as especificações aqui. Por fim, vamos falar sobre a qualidade de construção. E temos aqui uma traseira de vidro com uma superfície lisa e brilhante com essa elegante faixa metálica. Também temos uma moldura de alumínio que confere um toque premium e robusto ao aparelho. Isso aqui me passa uma vibe total de iPhone, especialmente pelo seu design arredondado e pela forma como ele se encaixa perfeitamente e confortavelmente na mão, proporcionando uma experiência de uso muito agradável. Parece premium e bonito, mas acaba dando a sensação de ser uma cópia de um iPhone. Os botões de volume e o botão de energia estão no mesmo lugar, mas para mim isso é meio estranho porque não estou acostumado com isso. Se eu pegar meu telefone e mostrar, para mim esses botões são invertidos. Eu tenho os botões de volume em cima e o botão de energia embaixo. Aqui temos os botões de volume mais abaixo e o botão de energia mais acima. Não tenho certeza se gosto disso. Acho que prefiro do jeito oposto, onde o botão de energia é um pouco mais fácil de apertar e os botões de volume ficam mais acima, fora do caminho, para não apertar sem querer. Isso é uma preferência pessoal. Se você gosta desse jeito, não tem problema nenhum. Só estou apontando isso caso você esteja acostumado a ter eles invertidos, assim como eu agora. Na parte de cima temos a bandeja do SIM. Isso é algo que a versão europeia desse aparelho vai ter, mas não a versão do ZEUA. No Zenewa não temos essa bandeja, você só pode usar o eSIM e não tem nada aqui. Aqui temos a antena e o microfone e do lado esquerdo temos mais antenas. Na parte de baixo, temos nossa porta de carregamento tipo C, junto com a grade do alto-falante, que é coberta por este metal. Aqui está uma pequena malha de metal, como você pode ver, fica bem bonita. Obviamente, isso vai evitar que sujeira entre nos alto-falantes. Também pode acabar ficando sujo e ser um pouco mais difícil de limpar, então é uma malha de metal. E voltando para o lado direito, como mencionei, temos mais antenas aqui, além do botão de energia e dos botões de volume, e basicamente é isso. Então, para finalizar, é um dispositivo de $1000, cuja única vantagem é o fato de rodar a versão do Android do Google, aquela que eles limitam apenas aos seus pixels. Se isso é algo que você valoriza acima de qualquer outro recurso em um dispositivo, então não importa o que eu diga aqui, isso realmente não vai importar. Mas se você é o tipo de pessoa que não liga nem um pouco para certos recursos específicos mantidos basicamente em um único dispositivo, e quero ressaltar que outros dispositivos também têm esses recursos, e se não tiverem, você pode simplesmente adicioná-los por meio de aplicativos, então isso realmente não faz tanta diferença. Mas, como estão integrados ao sistema operacional, algumas coisas, por exemplo, a Samsung tem muitos dos recursos que o Pixel oferece, mas funcionam de maneira um pouco diferente. E agora, por exemplo, algumas das coisas que eles costumavam ter, como a detecção de músicas, você pode simplesmente ignorar, segurar o botão de energia e pedir para o Gemini identificar a música e ele vai te dizer qual é. Então não é tão útil, por exemplo, quanto ter essa informação exibida na tela inicial ou na tela de bloqueio e ainda ter um histórico disso. Mas se eu estiver sendo prejudicado em todo o resto, só por causa desse único recurso que eu estaria procurando, prefiro muito mais fazer isso manualmente. Então não é só a minha abordagem. Como eu disse, se você valoriza realmente recursos decentes pelo preço que você paga, então o Pixel realmente parece ser para você. Pelo menos à primeira vista, olhando para as especificações e a qualidade das imagens, eu diria que foi um pouco decepcionante para mim. Não é algo que eu estaria procurando. Mas antes de continuar, tem uma última coisa que eu quero mencionar. Provavelmente a mais importante de todas as considerações, mas é algo que na verdade não se aplica à grande maioria das pessoas que utilizam computadores no dia a dia, caso você realmente queira e precise usar um sistema operacional personalizado, talvez um sistema operacional modificado ou uma distribuição específica aqui. Como era o nome mesmo daquele sistema operacional que estávamos discutindo anteriormente. Estou tentando encontrar o... Tentando encontrar o que? O nome era o Log de Deus? Não consigo.
Agora sim, achei. Então, eu sou um defensor da privacidade. Eu só gosto de ter privacidade. Não gosto que meus dispositivos tenham portas de acesso ocultas e que fiquem coletando dados a cada passo que dou. Se você está pagando $1000 por um aparelho, não há motivo para que tirem seus próprios dados pessoais só para venderem e lucrarem com isso. Se eles estão fazendo isso, então deveriam te recompensar com uma parte desse valor também. Afinal, os dados são seus. Por isso, estou trazendo esse assunto especificamente para que os Pixels tenham a opção de instalar sistemas como o Graphene OS. Você pode desbloquear o bootloader e basicamente instalar uma ROM personalizada em vez do Android que vem de fábrica. E esse é o único motivo pelo qual eu escolho um Pixel, para instalar o Graphene OS, que é um sistema operacional muito mais seguro e, obviamente, remove um monte de besteiras do Google que você talvez nem saiba que estão acontecendo em segundo plano aqui. E isso ainda me deixa um pouco com um gosto amargo, porque para combater essa ideia meio assustadora e invasiva do Google, de que seus dados são deles e o dispositivo pelo qual você pagou é deles e tudo mais, você basicamente precisa recompensá-los comprando o dispositivo deles. Eu realmente tenho um pouco de problema com isso, mas o Graphene OS só roda em Pixels e é o melhor tipo de ROM que você pode ter no seu dispositivo. E como eu disse, esse é o único motivo pelo qual eu consideraria adquirir esse aparelho. Eu gosto de segurança, gosto de privacidade e o Graphene OS oferece isso. E se você também gosta disso, talvez queira considerar esse dispositivo por esse motivo específico. Mas dito isso, você pode ter outras ROMs que também oferecem uma privacidade razoável. Por exemplo, acho que o Lineage OS está disponível para um grupo muito mais amplo de dispositivos, então posso instalá-lo em muitos mais modelos e marcas, enquanto o Graphene é apenas para Pixel. Então, quando você já está pagando $1000, pode optar por esse aparelho e usar o Graphene, ou pode escolher algo muito mais barato, que seja mais rápido, como um Samsung, e instalar algo como o Lineage. Embora eu não saiba se você pode instalar o Lineage em determinados modelos da Samsung, porque eles têm a segurança Knox, mas o Samsung S seria o único dispositivo que tem esse recurso. De qualquer forma, recomendo muito que você confira isso, especialmente porque, sabe, são seus dados no telefone pelo qual você já pagou. Você deveria ter controle sobre seus próprios dados no seu próprio dispositivo, ou em algo que deveria ser seu. E você pode assumir o controle simplesmente trocando a ROM aqui para Krings. Então, dito isso, espero que você tenha achado este vídeo útil. E se achou, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.